Peço licença para estar em sua companhia, meu amigo, minha amiga, um bom dia a você. Quando são 7 horas e 36 minutos, hoje dia 9 de janeiro de 2021. Nessa manhã, o meu sincero desejo, meu pedido, a minha vontade, em primeiro lugar, a aproximação do Espírito Santo de Deus em cada um de nós, que o Espírito Santo possa se achegar. Nós pedimos, nós clamamos isso, se aproximar da sua vida, do seu coração, se aproximar do ambiente onde você se encontra agora, possa estar bem pertinho do Espírito Santo, como aquele ursinho de pelúcia que a criança põe do seu ladinho para dormir com ela e dorme até abraçadinho com ele. Que Deus nos permita, e o Espírito Santo também, que nós possamos nos abrir e deixar de verdade que o Espírito Santo venha se aproximando de nós até ficar pertinho da gente como um ursinho de pelúcia da criança. E nós queremos expressar ao Espírito Santo de Deus carinho, o amor, que tem lá no fundo do nosso ser. Queremos expressar a Ele, porque Ele permanece conosco e está em nós. E Ele foi nos dado por Jesus para estar conosco enquanto nós passamos por esse mar de lágrimas, como muitos rezam. Quando nós passamos por toda essa peregrinação aqui, que tem um começo e tem um fim, mas é só uma peregrinação, é um passeio que a minha alma, que a sua alma está fazendo aqui, nesse globo em que vivemos. É só um passeio, por um determinado tempo. E depois nós iremos seguir eternidade adentro. E para que possamos passar por essa peregrinação, guardados por Deus, protegidos por Deus, e com essa aproximação do Espírito Santo de nós, como o ursinho de pelúcia da criança, essa aproximação de estar bem pertinho, nós precisamos construir esse relacionamento com o Espírito Santo. Não da parte dele, a dele já está pronta, da nossa parte. Da minha parte, meu amigo, da sua parte, minha amiga. Essa peregrinação que nós fazemos aqui não era para acontecer dessa forma, desse formato, desse jeito, não era. Isso tudo que nós vivemos hoje, em todas as áreas, todos os âmbitos da sociedade, da humanidade, nós vivemos consequências, e as consequências se tornaram um jeito de ser, um jeito de viver, um jeito de habitar nesse planeta. Você imagina só que esse planeta que Deus havia construído, ele era para a gente estar transitando nele com
bilocações. Aquilo que a gente hoje deslumbra, que é tão escondido, na eternidade era natural. Você se deslocar de um ambiente para o outro com a maior rapidez possível. Porque quanto mais alto nós estamos, mais perto tudo fica. E eu vou explicar para você o porquê disso. Veja bem, meu amigo. Se eu fosse, vamos pegar aqui uma folha. Se eu fosse essa folha, tá vendo? E estivesse aqui nesse exato local, o que seria a minha visão como folha? Eu iria ver troncos de árvores, essa árvore aqui e esse pedacinho aqui, porque eu sou pequeno, eu tô aqui nesse lugar. Agora você imagina, meu amigo, minha amiga, se eu estivesse com nessa folhinha, mas lá em cima, tá vendo? Daquela árvore mais alta ali. A visão e a aproximação minha seria muito maior. Por quê? Porque lá de cima eu consigo enxergar o que está atrás. Então eu posso estar em mais lugares com a minha visão do que se eu tivesse como uma folha aqui só. Veja bem, me entenda por favor. Então, enquanto nós estamos num plano baixo, a nossa visão é limitada, porque a gente só vê o que tem ao redor. Mas se eu for subindo, lá em cima minha visão vai aumentar, eu vou ver o que está atrás aqui do parque, porque eu vou estar lá em cima, olha. Então a minha visão vai aumentar. E foi o que aconteceu com a gente. Como não eu e você assim, especificamente, mas na nossa natureza humana. Foi o que nos aconteceu. Nós habitávamos lá nas alturas. Então para nós vir aqui na Terra, era só um passeio. A gente ia vir aqui, não sabemos de que jeito, que a caravana que Jesus ia arrumar, né? Jesus ia arrumar uma caravana maravilhosa. Gente, hoje nós vamos visitar lá, vamos dar uma passada lá na Terra. Aí todo mundo ia vir aqui, porque você sabe bem que, é claro, foi feita essa separação de forma humana, mas pela graça de Deus, na revelação de quem escreveu o livro de Gênesis, que nós estávamos no paraíso. E depois do pecado a gente veio para onde? Para a terra. Não é isso? Exatamente. Então, ou seja, o paraíso é um estado e a terra era outro. Então, nós viríamos aqui na terra só para passear. Era como se estivesse vindo num parque de diversões ou num ambiente de uma série de coisas que Deus ia traçar na sua infinita grandeza. Nós viríamos aqui na terra para isso, mas depois voltaríamos novamente. E talvez fosse rápida essa transição da eternidade para cá, ir de volta, porque existem muitos dons que nós não sabemos, né, que estão escondidos. Mas aconteceu, que diz no livro de Gênesis, uma desobediência da parte do homem. O homem, ele foi induzido a desobedecer uma ordem de quem o havia criado. Todo aquele que é criador, ele coloca limites na sua criação. É claro. Você não vai fazer algo que vai ser responsável em destruir você. Então, na verdade, quando Deus criou cada um de nós, a sua infinita grandeza, Ele deixou certos limites para que nós não pudéssemos ultrapassar, e o homem ultrapassou. Aí vai ser explicado isso no livro de Gênesis, na forma figurativa de Adão e Eva, a maçã, uma forma de apresentar isso que aconteceu na eternidade. Na eternidade, num outro plano, não foi aqui na Terra que estava Adão e Eva, não. Nós viemos para cá
por consequência dessa desobediência. Então o local que era para a gente vir só passear e voltar de novo para a eternidade, ele se tornou nosso ambiente de vida peregrina, que é aqui, que está aqui. Aí você vai ver lá em Romanos 8,19, quando São Paulo fala o seguinte, que a natureza, ela sofre como que dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Mas como que a natureza sofre dores de parto? Esperando a manifestação dos filhos de Deus. Para a gente entender isso, a gente tem que voltar lá em Gênesis. Em Gênesis, quando Adão e Eva desobedeceram, que é tudo figurado, mas houve essa desobediência lá no princípio, o que aconteceu? Nós perdemos muitas coisas. Veja bem, nós viemos da eternidade habitar aqui, ó, na Terra. E aqui é outro esquema, totalmente diferente de lá. Enquanto estávamos na eternidade, nós tínhamos dons, que são chamados pelos teólogos préternaturais. Sabe, e dentro desses dons préternaturais você pode colocar tudo do que você... A gente, por exemplo, não precisava de roupa, porque a gente não ia adoecer. Então lá os anjos não tem roupa. Já viu aparecer algum anjo, né, no céu voando, assim, tudo de calça jeans, né? Não tem, eles não têm roupa, né? A roupa nós adotamos aqui justamente para nos proteger do frio e de uma série de coisas. Veja bem, não existia sofrimento. Não existia sofrimento lá na eternidade. Era o paraíso, ué. O paraíso não tinha sofrimento. Mas quando nós viemos para cá, nós ganhamos de presente o sofrimento. Mas de que forma? E lá em Gênesis 3, Deus vem falando a respeito desse sofrimento. Primeiro, a mulher iria sofrer no parto. Segundo, o homem iria tirar da terra o pão de cada dia com muito suor. E terceiro, a terra foi amaldiçoada. Esse planeta que era para ser um lugar de passeio para nós, se tornou um habitat amaldiçoado. Ah, mas tá lá escrito no livro de Gênesis. Aí você vai interpretar isso com sabedoria, né? E entendendo que não foi o ato do homem que ocasionou um distanciamento de Deus simplesmente. O ato do homem foi uma coisa, ele desobedeceu, só que houve o quê? As consequências. Tudo tem consequência. Se você jogar uma pedra para cima, uma hora ela vai cair, ué. Então tudo que você planta, você colhe. Tudo que você joga para cima, vem sobre você. Quer seja coisas boas ou ruins. Isso é um fato. E aonde vem descrito esse fato? No Evangelho de João, capítulo 9. Quando os discípulos chegam em Jesus e vê ali um cego, e perguntam a Jesus: Senhor, quem que pecou para que ele nascesse cego? Os seus pais? Ou foi uma outra coisa? Jesus falou assim: não foi os pais deles que pecaram para ele ter nascido cego. Mas é necessário que isso aconteça para a glória de Deus. Mas então Jesus concordou com os discípulos de que pela desobediência dos pais, os filhos pagam o preço. Senhor, foi os pais deles que pecaram para eles estarem assim? Nós temos uma outra passagem que fala que até a quarta geração nós iríamos sofrer consequências dos nossos atos. E tem uma passagem que fala assim: os pais comem uvas verdes, mas é o dente dos filhos que fica cariado. Então nós podemos plantar na nossa vida aqui um monte de semente nessa grama, e aí com o tempo vai crescer um monte de árvores e os nossos filhos vão poder se abrigar debaixo dessas árvores na sombra, no calor. Mas você pode também na sua vida não plantar nada, deixar vazio. Os seus filhos vão crescer e vão passar pelo mesmo caminho, não vão ter a árvore,
para refrescar, para curtir a sombra, porque o pai não plantou. Se o pai não planta, o filho não colhe. Se ao invés disso o pai armar uma série de armadilhas nesse gramado, o filho não vai saber, vai passar e poderá se ferir nessas armadilhas. Então é mais ou menos isso que vem dizendo e vem falando quando se fala a respeito de desobediência e de consequência. Até a quarta geração, ou seja, não é só eu. Eu acredito que na linhagem de sofrimento, eu fui o último na minha geração. Eu fui o último. A partir dos meus filhos, só bênção. Até eu, sofrimentos. Mas como assim? Vou te explicar. O sofrimento, ele se desencadeou sobre a face da terra. Jesus deixou isso claro, o livro de Gênesis deixou isso claro. E nós só temos uma possibilidade de nós não sofrermos a consequência violenta dos pecados de Adão e Eva. Qual que é a única saída nossa? Acreditar em Jesus. Se entregar a Jesus, ter uma vida, mas uma vida interior com Jesus. Porque aí nós já vamos eliminar uma série de sofrimentos que estavam preparados para nós. O Antigo Testamento vai dizer que nós éramos destinados como gados ao matadouro. E Jesus veio e carregou sobre si o castigo que estava para vir sobre nós. Ele carregou sobre si o castigo. E isso vem retratar de uma maneira assim, realmente muito sofrimento. Jesus carregou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos sofrimentos. Ele veio pagar o preço para resgatar e consertar a desobediência inicial de Adão e Eva lá no paraíso, figurado, mas uma desobediência dos primeiros. E ele veio consertar, ele veio se fazer ponte. E aí por isso que ele fala: vinde a mim, vós que estáis cansados, com fardo nas costas, e eu vos aliviarei, porque eu sou manso e humilde de coração. Então Jesus, ele vem justamente, meu amigo, minha amiga, para nos propiciar a proteção e a graça e estar ao nosso lado enquanto nós peregrinamos nesse tempo que estamos aqui. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Não tem essa passagem? Então, tá aí. A salvação, ela se estende à família, a partir daquele que crê. Então, antes de mim, minha mãe, ela teve a sua fé. Ela teve a sua fé. Mas ela não conhecia da mesma forma que eu conheci. E ela sofreu muito mais que eu. Minha mãe sofreu muito. Muito, muito, muito. Mas morreu dormindo. Até eu lembro quando eu fui lá no quarto, abri a porta, ela estava deitadinha assim, tinha dado um infarto fulminante. Então ela nem sofreu, porque se sofreu ela estaria tudo assim na cama, né? Ela não estava quietinha assim, o tercinho em cima da escrivania, a Bíblia aberta em cima do fogão. Foi a cena que eu entrei e vi. E ela lá quietinha. Então, ou seja, ela teve uma passagem suave, tranquila, mas sofreu muito na vida. Mas ela fazia parte das consequências até a quarta geração, você lembra disso? Então, eu fui o último da quarta geração a ter o sofrimento assim, porque eu aceitei Jesus, me entreguei a Jesus ainda jovem. Minha mãe se entregou a Jesus, conheceu Jesus no fim da vida, na metade da vida dela para o fim. Antes, para ela, Deus estava lá no céu e vamos seguindo aqui os dogmas religiosos, né? A religiosidade,
tal, tem que fazer isso, se não fizer isso, Deus vai amaldiçoar, se não fizer isso, você vai para o inferno. Aquela mãe não tinha aquela experiência, aquela comunhão. Minha mãe não tinha isso. Ela não teve, porque ninguém falou isso para ela. E ela foi conhecer isso através de mim. Depois que eu me conheci Jesus, claro, apresentei o Jesus que eu conheci para ela. Então, meu amigo, minha amiga, já meus filhos não, eles já vêm de uma outra geração. Os meus filhos são frutos, né? Os dois foram batizados no Espírito Santo dentro do ventre. Tanto meu filho quanto minha filha. Então já é uma nova geração que começa. E quanto mais próximo dessa intimidade com Jesus, menos sofrimentos. Agora veja bem, esse é um nível, é um tipo de sofrimento, é um tipo. Mas aqui existem outros tipos de sofrimentos. Por exemplo, o sofrimento da natureza mesmo, essa pandemia. Não é? É um sofrimento que foi permitido para que o homem acordasse. O homem que eu falo não é eu e você, é o povo do planeta inteiro. O povo do planeta inteiro estava, sabe, já não tinha mais noção de nada. O negócio era o externo, as inovações, mas não a qualidade interior, a harmonia, a comunhão com Deus, a experiência com Deus. Não era isso. Então, foi permitido isso para chacoalhar o ser humano, fazer o ser humano olhar um pouco para dentro, olhar um pouco para o alto. Então esse é um sofrimento que é para a humanidade, já é outra história. Agora tem esse sofrimento que nós temos por consequência e tem o sofrimento que nos ensina, que ele é uma escola para nós. É uma escola para nós. Qual foi a metodologia, vamos dizer assim, né? Colocando isso dentro de um pedaço, a metodologia que o Pai exerceu para nos salvar? Os sofrimentos. Ele poderia ter escolhido outro caminho, claro, ele é Deus, faz o que ele quer, mas ele escolheu o sofrimento. Porque o sofrimento, se você encarar o sofrimento para a sua vida pessoal agora, eu não estou falando no sentido de humanidade, estou falando do relacionamento pessoal. Você, a sua vida, você e o seu ninho, né? O ninho que eu falo é a família, né? Você e seu ninho, você com você mesmo, você com Deus. Nós passamos por aqui para aprender. Para aprender. E o sofrimento, ele é uma escola para nós, ele nos ensina. Ele nos ensina. O último ensinamento que eu tive de Deus para mim, que aconteceu agora, questão de uns 2 meses para cá, e eu fiquei muito assim, envolvido com isso, e mudou toda a minha maneira de pensar e analisar muitas coisas, foi saber que eu não sou um maestro do Espírito Santo ou um condutor do Espírito Santo. Não. Eu só sou um admirador, veja bem, do Espírito Santo de Deus. Porque antes, eu, dentro da minha fé, da minha realidade, eu achava assim: Espírito Santo faz isso, Espírito Santo faz aquilo, Espírito Santo vem agora, Espírito Santo. Então eu estou dando condução ao Espírito Santo. Ó, eu que falo, faz, age, cura, certo? Eu aprendi que não funciona assim. Mas Deus permite isso para a gente aprender. E a gente só vai aprender quando você está no regime do sofrimento. Se você tiver com a sua vida, sabe, tudo maravilhosa, se não tiver nenhuma dor, nenhum sofrimento, você não entra no estágio de aprendizado. Infelizmente a gente é assim.
porque o orgulho cresce junto, o egoísmo, a autossuficiência, o desejo dos confortos, dos prazeres, o envolvimento que a gente acaba se deixando levar. Então a gente não cuida do interior, não forma o interior e a gente fica cego. Nós ficamos cegos. Já não viu muitas vezes falar, o poder cegou ele? Cega. Se a gente não for preparado, o poder cega a pessoa. Ela deixa os princípios espirituais sutis e se envolve a um princípio muito diferenciado, de um sistema humano que envolve ela em todas as áreas da vida. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que nós precisamos, em primeiro lugar, mudar a maneira de enxergar o sofrimento. Enxergar o sofrimento. Eu sofri muito de ontem para hoje até chegar aqui agora. Eu sofri muito. Você reparou que eu não consegui colocar música hoje antes de entrar na live? Por quê? Porque não me deixaram. Mas aonde? No meu aparelho celular. Não me deixaram colocar música. Entraram na senha do Wi-Fi de casa, travaram eu no aparelho, eu ia lá e destravava o aplicativo e entrava no celular. Quando eu entrava lá, alguém apertava. E não era fantasma, não tem fantasma dentro do meu aparelho de celular. O mundo da eletrônica, ele é complicado, ele é muito bom, mas ele também é muito... Quem entende muito, deita e rola em cima. Infelizmente é assim. Então, meu amigo, minha amiga, me entenda bem. Entenda bem. Só que você tem que encarar o sofrimento assim. E eu não tinha nenhuma inspiração ontem também para falar hoje, nada. Falei, Espírito Santo, o que eu vou fazer? Aí essa situação de eu estar me defrontando diante de uma barreira assim, me fez despertar para o tema que é para me falar hoje. Olha para você ver que coisa interessante. Aí me veio a luz, aí o Espírito Santo abriu minha mente, me deu o tema, que é o sofrimento, e me deu algumas passagens, e já me situou dentro da Escritura. Olha, ali você vai achar. E aí de manhã hoje eu já acordei cedo, já comecei a escrever aquilo, e estou aqui falando para você do tema. Houve um processo, houve um embate, houve uma dor, houve sofrimento, mas eu encarei isso de outra forma. Então, essa maneira que eu pude encarar o sofrimento que eu passei, as barreiras, e dela tirar algo de maravilhoso, que foi o tema para me falar hoje, que o Espírito Santo me deu. Assim acontece na vida de cada um de nós. O sofrimento vem, e se você mudar o seu ângulo de olhar, você tira fruto dele. Você tira fruto do sofrimento. Mas como? São milagres de Deus. Para você entender que Deus age do jeito que Ele quer. Mas eu estava sofrendo e eu tive essa luz. Pois é, a flor de lótus, ela nasce no meio do brejo. No meio de um lugar onde não tem possibilidade de nascer nada ali, porque ali só tem sujeira ali. Mas nasce uma flor no meio desse brejo, chama flor de lótus. Essa flor de lótus é a sabedoria de Deus, é o ensinamento de Deus, é a graça de Deus que vem para você, que olhou o sofrimento de uma outra forma, de um outro ângulo. E isso é maravilhoso, porque é um aprendizado, como diz, né, os antigos, lascado, né? É uma coisa muito boa, muito maravilhosa, mas precisa da nossa cooperação, que é o nosso ângulo de olhar. Um dia desse eu vi um rapazinho, não sei se vocês devem conhecer, ele não tem o braço, não tem as pernas, ele só tem a parte aqui da cintura até a cabeça, assim, mas não tem braço e perna. A maior alegria, eu falei, gente, como é que pode uma pessoa com tanta limitação estar numa maior alegria assim? A maneira dele enxergar aquilo. Essa é a grande diferença. Você imagina se cortam os seus dois braços, as suas duas pernas, você vira uma pessoa que não tem braço, não tem perna, e fala assim, agora seja feliz. Não precisa de uma forma diferente de enxergar? É claro que sim. É claro que sim. O sofrimento, ele pode vir, às vezes,
num filho. Num filho que não tem... Eu conheci uma moça, uma senhora, muitos anos atrás, que ela tinha uma filha, menina maravilhosa, né? Até os 4 anos. Aí deu um negócio no cérebro daquela menina com 4 anos, ela ficou numa cadeira sem possibilidade de nada. Precisava tudo a mãe trocar, dar comida, fazer um monte de coisa para ela. E aquela mãe morreu agora recentemente, não quero citar nomes, mas morreu agora recentemente, que eu fiquei sabendo que a menina morreu. E esse sofrimento? Como você conviver com o sofrimento de alguém que está com você e tem problemas físicos, ou mentais, ou até mesmo espirituais? A forma de você enxergar aquilo. Quando você muda a maneira de se olhar, você se abre aos presentes de Deus. Aí Deus passa a te mostrar coisas que você vai poder utilizar ali naquele meio, trazer felicidade para a pessoa e para você mesmo e para a família. E às vezes aquilo vai ser um testemunho para o bairro, para a cidade, para o mundo espiritual. Olha a proporção que vai desencadeando a beleza de você mudar um ângulo de olhar a dor, o ângulo de olhar o sofrimento. Meu amigo, minha amiga, ele sempre virá para fazer a gente crescer. Crescer por dentro. Por dentro. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que nós precisamos aproximar do Senhor. Às vezes, a gente pensa que educar um filho e dar a ele a condição de no futuro ser feliz é eu encher a poupança dele de dinheiro, dar para ele o maior conforto possível e o educo assim desde pequeno, e quando ele cresce, ele se revolta. Não se sabe por quê, porque só Deus conhece o interior, e se torna um filho rebelde. Por quê? Porque o maior investimento que um pai e uma mãe pode dar para um filho não está no mundo externo, não está na matéria, não está no conforto, está em você plantar. Olha a estrada, plantar sementes, e aquelas sementes vão crescer, se tornar árvores, e essas árvores terão frutos, e seu filho então quando vier para passar, ele vai encontrar uma laranja, ele chupa uma sombra, ele vai encontrar ali um pé de alface plantado, vai encontrar ali um pé de tomate, ele vai poder fazer uma salada para comer, porque o pai, a mãe, tiveram sabedoria para educar e não encheram a criança só de conforto, dinheiro e prazeres externos. E nós precisamos nos abrir ao Espírito Santo. Então veja bem, aí eu fiquei pensando, falei, Senhor, então quer dizer que o Senhor me segurou até agora, 2 meses atrás? O Senhor não deixou eu levar mais a tua palavra, o Senhor não permitiu, o Senhor silenciou para mim não desenvolver muitas coisas, porque eu não estava preparado e ia atropelar isso. Exatamente. Hoje eu sei o que é o Espírito Santo. E eu sei quem sou eu. Sei o meu lugar e eu sei o lugar do Espírito Santo. Feliz daquele homem que chegar diante de um povo e dizer, vem Espírito Santo, age no meio de nós. E no seu interior ele ter a consciência, e Deus vê isso, que ele não quer ser maestro, ele não quer conduzir nada, ele só quer
que o Espírito Santo atue para ele poder adorar a Jesus, adorar a Deus, contemplar o mundo espiritual, exultar na sua alma, glorificar o nome do Senhor, para que o nome do Senhor cresça, para que as pessoas possam encontrar o que é a verdade. O ministro não é verdade para ninguém, aquele que conduz não é verdade para ninguém, não temos poder nenhum. O Espírito Santo sim, ele cura o coração, ele acalenta uma alma, ele quebra resistências e desata nós da mente. Ele é lindo, ele é maravilhoso e nós só precisamos deixá-lo agir e não ser um impedimento para o Espírito Santo. Não trancar o Espírito Santo numa gaiola e a gente toma a frente achando que a gente tem lá estudo, condição e 3 pontinhos para poder realizar alguma coisa. Coitado de nós, gente. Então por que não deixa o Espírito Santo fluir? E por que não deixa o Espírito Santo invadir aquela plateia, invadir aquele meio de comunicação, invadir o coração daquela pessoa que está com sede, no profundo do seu ser, e se virar um contemplador, um admirador, alguém que somente agradece, glorifica, adora a Deus. Muito obrigado, Espírito Santo, por estar agindo no meio de nós. Muito obrigado. Uma música bonita, né? Do Gênio Jorge. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor. Alfa, ômega, princípio e fim. Sim, Ele é. Sim, Ele é. Lírio do vale, estrela da manhã. Para sempre cantarei o seu louvor. Lírio do vale, estrela da manhã. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é. Nós andamos muito preocupados com aquilo que não é necessário. Maria escolheu a melhor parte, estar com Jesus. Hoje nós vivemos um tempo, meu amigo, minha amiga, que é figurado naquela visita de Jesus na casa de Marta e Maria. Marta estava preocupada com os afazeres, de como fazer alguma coisa para Jesus, e Maria só estava preocupada em estar com Jesus. Estar com Ele. Voltemos lá naquele início lá, aquela criança com o ursinho de pelúcia do lado. Esse é o grande segredo da fé. A criança com o seu ursinho de pelúcia do lado, fazendo carinho. Fazer carinho no Espírito Santo. Fazer carinho. Declarar palavras de amor ao Espírito Santo. Pedir que Ele venha pertinho, abraçar-nos e ficar com a gente. Isso se chama intimidade. Intimidade. As pessoas hoje estão preocupadas com as perseguições, com o futuro da fé. As pessoas estão preocupadas com os cumprimentos das profecias. As pessoas estão preocupadas com o sistema anticristo que poderá se desenvolver, se realizar.
É claro, tudo isso a gente tem que estar atento. Mas não é o principal. Não. O principal é você estar com o Espírito Santo como aquela criança com o seu ursinho de pelúcia. Esse é o principal. Esse é o principal. E isso que é o importante. Porque você estando com o seu interior tranquilo, em paz, em Deus, você vai saber ter sabedoria para resolver qualquer problema. Não foi isso que aconteceu com Eliseu? Eles estavam construindo lá uma cabana para eles se protegerem do rei da Síria. E existia ali um machado que cortava as lenhas para fazer a casa. E um dos que estavam ali, que estava com o machado, deixou o machado cair na água e foi lá pro fundo. Devia ser fundo, né? Porque senão alguém entrava e tirava o machado de lá. Aí falaram com Eliseu, Eliseu orou ao Senhor. O Senhor inspirou Eliseu. Ele pegou um pedaço de madeira, jogou na água. A hora que ele jogou o pedaço de madeira na água, o machado subiu. Resolveu o problema. Aconteceu um problema com Jesus, do mesmo jeito chegaram lá e falaram, olha, aqui nós temos uma lei que tem que pagar o imposto. E Jesus não tinha dinheiro com ele. O que Jesus falou? Pedro, vai lá, lança a vara lá. O primeiro peixe que você pegar, você abre a boca dele, tira lá a moeda e paga o imposto para mim e para ti. Resolveu o problema. Então, se você está focado no sistema, se você está focado nas profecias, se você está focado no fim do mundo, na ação do anticristo, você está preocupado com isso, seu coração está focado nisso. Então não tem como você estar focado nisso e ao mesmo tempo estar na intimidade com Deus, ouvindo o que Ele tem para te orientar. Porque quando eu estou mergulhado nessas coisas todas, de anticristo, fim dos tempos, profecia, uma série de coisas, a minha mente está no governo disso. Quando eu me coloco diante de Deus, deixo isso na mão dele e me abro uma intimidade com ele, o Senhor vai cuidar de mim e vai me orientar, vai falar comigo. Tem uma passagem também no Antigo Testamento que é uma profecia que fala assim, ouvirás atrás de ti uma voz dizendo, é aqui o caminho, andai por ele, quer seja para a direita ou para a esquerda. Então o Espírito Santo que fala conosco, ele vai nos orientar. Mas por quê? Porque o seu coração está nele. Está nele, não está no problema. Não está no que pode acontecer, o que pode deixar de acontecer. Gente, nós não somos aqui condutores do Espírito Santo. Me entenda, por favor. Ninguém é. Ah, mas aquele fulano é alto grau. Ele pode ser o do mais alto grau. Qualquer lugar que seja. A palavra de Jesus é bem clara. O vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com aquele que é conduzido pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos conduz. E não nós que conduzimos o Espírito Santo. A gente chega diante de Deus e fala, Senhor, eu tenho aqui o caminho A e o caminho B. Qual que o Senhor quer que eu siga, Senhor? E começa a orar. E clamar, você desce o céu, e papapá, e ora, e jejua, e fala um monte de coisa. É o caminho A ou B? A pessoa que está orando, ela determinou o caminho A e o B. Mas será que se ela perguntasse para Deus, Senhor, quantos caminhos que tem? O Senhor vai falar para ela, ó, tem o A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z. WY, não sei se eu botei ou não botei. Mas aí, tem todos esses caminhos. A pessoa coloca 2 para Deus e fala, Espírito Santo, qual dos 2 que é para ir? Aí ela sente, não, é esse aqui. Aí ela segue nesse, se frustra.
Poxa, eu vi a Deus. Você não viu Deus. Você ouviu o que você determinou. Me desculpa a franqueza. Você não viu Deus. Para Deus é o abecedário inteiro, filho. Você deveria perguntar para Ele: Senhor, o que eu faço? Qual o meu passo, Senhor? Qual o caminho? Tem de A a Z. Qual? Esse submeter. E não é assim, falar e querer ouvir imediatamente. Ele não é nosso discípulo. O Espírito Santo não é discípulo nosso. É nós que somos discípulos dele. Então a gente pergunta e espera. E aí no momento que você está caminhando, você está lá trabalhando, está estudando, vem à mente sua o Espírito Santo. Quando ele quer, ele fala: filho, o caminho que você me perguntou é o Y. Pode ir lá. Mas você falou: nossa, nem estava pensando em caminho, estava trabalhando aqui, me veio, é o Espírito Santo. Não estava todos os cenáculos reunidos, de repente veio do céu. Não foi de repente. As coisas de Deus manifesta para nós aqui, a nossa linguagem de interpretar é de repente. Para ele não, é a hora certa. Então na hora certa o Espírito entrou lá no cenáculo e encheu todo mundo que estava na casa e saiu todo mundo pela rua pulando, dançando, louvando, glorificando a Deus. De repente. Nós somos muito autossuficientes, a gente acha que a gente é o dono do Espírito Santo, a gente é o mestre do Espírito Santo, ele está aqui para nos servir e não é nada disso. Não é nada disso, nós temos que, por isso que nós só precisamos disso. Pode observar para você ver. A beleza flui quando você começa a adorar a Deus, a orar, a se entregar ao Senhor. Você não está preocupado em conduzir Espírito Santo. Você está preocupado em estar com Ele. Aí Ele determina o caminho para você. Filho, aqui. É por isso que nós falamos numa live lá anterior. Toda cidade tinha que ter um ministério chamado Ministério Espiritual. Esse ministério teriam pessoas que iriam orar, ouvindo a Deus para o caminho daquele povo naquela cidade. Como era assim antes do rei Saul. Antes, porque Israel queria um rei e pediu a Samuel. Todo mundo tem um rei e nós também queremos um. Samuel achava que não, impôs a sua razão. Tem milhões de regalias, mas aí pressionaram, então tá bom. Já que vocês querem um rei, eu vou escolher o rei. Porque na verdade quem governava Israel não era o rei, era o Senhor. A partir daí foi instituído Saul, o rei, que deu dor de cabeça danada. Entrou Davi e aí começou. É claro que pode ter sido que aconteceu algo antes, mas houve um passar o poder, tirar da mão de Deus e botar na mão do homem. E o homem hoje, figurado para nós, é o presidente, são os governadores, os senadores, são os prefeitos, caem um pouquinho os vereadores, esse povo todo político. Eu pergunto para você, qual cidade no nosso país que tem um ministério da oração? Se você falar uma para mim, eu vou ficar muito feliz. Falar: gente, vamos observar esse governo desse homem. Esse homem é diferente. Esse homem é diferente. Um caboclo botar numa cidade um ministério divino e querer que a sua cidade seja teocêntrica, o cabra tem que ser iluminado. Porque o povo não está querendo passar governo para Deus, não. Eles querem governar. E outra, querem e brigam entre si. É o que nós estamos vendo aí. Mas daí chega lá na frente: nós queremos que o Senhor nos abençoe. Quer abençoar? O Senhor abençoe? Como é que o Senhor vai abençoar se vocês não deixam, vocês estão na mão de vocês? É uma coisa chegar numa reunião e falar: gente, eu quero que o Espírito Santo de Deus haja nessa reunião, mas eu já estou com tudo escrito, tudo determinado. Eu não dou uma chance para o Espírito Santo agir, porque já está engaiolado ali na minha ideia, no meu pensamento, na minha metodologia, no meu jeito de achar, no meu jeito de fazer. Não dá liberdade.
não dá liberdade. Eu lembro o Padre Jonas Abib, né? Lá no começo, Cachoeira Paulista. Eu vi uma história que contaram dele, que às vezes o Padre Jonas não sabia o que ia falar. Aí o povo, mas o povo da Canção Nova na época falava: Padre Jonas, entra lá. Mas eu não sei, entra. E ele entrava, quando ele entrava o Espírito Santo vinha e iluminava. Você já viu como é que é a pregação do Padre Jonas, né? Meu Deus do céu. Para mim é um ícone grandioso da fé, não é? Mas por quê? Ele deixava o Espírito Santo agir. Agora as pessoas já chegam lá com tudo escrito. Tudo escrito. Do começo ao fim, começa a ler lá: meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor está... Cadê aquela liberdade, aquela abertura da pessoa para que o Espírito Santo possa colocar palavras na boca dela, dar ideias para ela, iluminar ela, direcionar ela? Não dá, porque ela está lendo lá. Ela vai do começo ao fim. Acabou, amém, vamos ficar em pé. Gente, o negócio é sério. Então o Espírito Santo me falou, esses dias agora, falou: filha, você começa a entender agora o porquê que eu te segurei até hoje. Porque eu queria que você aprendesse a verdade. Se você fosse antes, você ia do seu jeito, achando que a coisa era daquele jeito, e não é. As minhas coisas sou eu que dirijo, sou eu que conduzo. Você é só um admirador. Você é o meu discípulo. E o discípulo, ele faz tudo que o mestre manda. Nada mais que isso. Ele não vai no lugar do mestre. Ele obedece o mestre. Então ele precisa antes se submeter. Não é porque eu tenho curso, tenho faculdade, tenho cargo, tenho autoridade, que eu vou então trocar. O Espírito Santo agora me serve e eu sou o mestre dele. Não é, não é, não é, não é, não é, não é. E você que me assiste, que está aí questionado, você deve agradecer a Deus. Que bom, esse rapaz pelo menos está falando a verdade, né? Ele não está enrolando a gente. Não, porque nós temos uma técnica aqui, uma técnica inovadora de marketing que a gente adaptou para os palestrantes espirituais, porque você vai entrar nessa forma, daquela forma, e vai entrar nesse caminho. Mas tudo bem, isso é muito bonito, interessante, mas e o Espírito Santo, cadê ele? Aonde ele entra aí? Aonde ele entra aí? Espírito Santo, obrigado por todo esse momento. No Antigo Testamento, começou a sair uma doença no meio do povo. E Moisés mandou construir uma serpente de bronze, colocar lá em tal lugar. E todo mundo que ia lá na serpente tocar, era curado. Era curado. A serpente era o quê? Uma imagem. Está na Bíblia. Era uma imagem que Deus tinha falado para Moisés. Moisés vai lá e constrói uma serpente e todo mundo que tocar nela vai ser curado. Nós às vezes precisamos de um símbolo quando nós estamos muito longe, muito distantes de Deus. Um símbolo nos ajuda. Quando você está acostumado... Já deu uma travada aqui, né? Acho que é até um aviso. Deixa eu ver que horas são. Jesus, é um aviso mesmo. Obrigado, o próprio celular me avisa aqui. Só pra gente finalizar, gente. Às vezes um símbolo, uma placa, ela nos dá uma grande orientação. Às vezes você está numa estrada, caminhando, e você não conhece aquela estrada, que é a primeira vez que você está indo, você é novato ainda.
E aí você está procurando o nome de uma cidade. E você está andando ali, você anda de carro naquela estrada e nenhuma placa, nenhuma placa, nenhuma placa. E você, meu Deus do céu, eu tô perdido, eu vou voltar, eu não sei o que eu faço. Aqui não pega celular, né? Aqui não pega celular, não sei se vou para lá, não sei se vou para cá. Aí de repente você vê uma placa lá com o nome da cidade. Nossa, aquilo falou, ô glória, né? Ô glória, agora eu sei para onde eu vou, tem a placa aqui. O símbolo é uma placa, só. A serpente, ela era uma placa para aqueles que estavam longe serem curados. Muitos podiam, até Moisés, ou Moisés fazer uma conferência lá, Deus vir curar, mas ele quis daquela forma, um símbolo. E eu quero pedir para você que você encare o Espírito Santo, a partir de hoje, sempre lembre dessa imagem. Que é o Espírito Santo? A criança com o seu ursinho de pelúcia. Esse é o símbolo para nós. Qual é o resumo de hoje? A criança e o seu ursinho de pelúcia. Qual é o tema dessa live? Vou colocar lá hoje. Tema: a criança e o seu ursinho de pelúcia. Você vai entender. Porque toda criança com ursinho de pelúcia, ela abraça, ela rola com ele para lá, ela rola com ele para cá, ela conversa com o ursinho, ela imagina que é o papai, ela imagina que é a mamãe, ela imagina que é o irmãozinho, e ela aperta, ela beija, ela põe para dormir do lado, ela cobre, às vezes ela dá comidinha, ela cuida, ela brinca, ela é infantil ali, ela é íntima do ursinho de pelúcia. E nós precisamos ser íntimos assim do Espírito Santo de Deus. Eu e você. Esse é o segredo. Essa intimidade. Então leia, guarde isso e lembre no seu dia a dia, segunda-feira, você acordou de manhã, lembre lá a criança e o seu ursinho de pelúcia. Eu tenho a certeza que quando você vê uma criança com ursinho de pelúcia, você vai lembrar desse momento agora. Tenha certeza. Você vai lembrar que você precisa do colo do Espírito Santo. Você precisa abraçar, declarar amor, tocar, sentir, envolver, deixar ele curar a sua alma, entrar no seu ser, andar ao seu lado. Você vai precisar de tudo isso para você ter felicidade, alegria, juventude dentro de si, realizações, bênçãos, tudo. A criança e o seu ursinho de pelúcia. Esse é o tema dessa live. Meu amigo, minha amiga, que o Espírito Santo de Deus continue com você. Eu vou embora agora. A vida corre, né? A gente tem que seguir. Mas o Espírito Santo não. Ele está aí. Se você não tem ursinho de pelúcia, pode até comprar. Pode até comprar. E deixa ele do ladinho seu para dormir. Você vai olhar para ele e vai lembrar do Espírito Santo de Deus. Que você precisa tê-lo bem pertinho, bem coladinho. Você e o Espírito Santo de Deus. Deus nos abençoe. Um ótimo fim de semana. Começo de semana, nós voltamos na quarta. Quero deixar aquele abraço para a galera que está nos escrevendo aqui. É aquele nosso momento final, né? Da gente partilhar antes de encerrarmos. Deixa eu puxar aqui que tá longo aqui a história aqui. Jesus amado, hoje tem muita coisa aqui. Vamos lá. Nós agradecemos primeiramente a presença da nossa amiga Madalena Gomes, Aleni Silva, Claudina Campos, Luzia Melo, Maria Merces, Eliana Fátima, ouve isso, hein? Eliana Fátima, Lenir Silva, Jesus amado.
Leamar Ribeiro. Também a Terezinha Uchoa. A Isabel Soares. Adriana Lopes, Francisca Silva. É que muitos vão repetindo, né, mandando a figurinha. Então, não falo, né? Falo só uma vez para não ficar repetindo o mesmo nome, né? A Edi Souza, também a Maria Goldim. Essas coisas aqui é a formiga que vai cair na gente e vai tirando. Faz parte da natureza, né? Alice Sossai. Leocádia Wagner. Tem a formiga que quer participar aqui. Vamos ver aqui para a gente encerrar, gente. A Virgínia Luzia. Também a Lenir Silva. Eu acredito que foram esses irmãos que... E por fim o John Kennedy Oliveira. Deus abençoe a todos, aquele abraço no espírito. E nós voltamos na quarta-feira com mais uma live. Um abraço forte. E não se esqueça, hein? A criança e o seu ursinho de pelúcia. Até a próxima. Tchau, tchau.